que eu também não sei se é o melhor modelo, mas eu não sou executivo, né, cara? Sim, sim. Eu pulei uma etapa da minha carreira, apesar de ter sido executivo como diretor jurídico, mas jurídico é meio, né? Eu pulei uma etapa da minha carreira, eu não atuei como executivo gestor, né? Mas eu fui para conselho de administração e passando por esses 15 aí, eu acho que alguma coisa eu aprendi que permite que eu, pelo menos, contribua num debate, né? Então, Trazendo as experiências das outras empresas que eu acabei tendo que enfrentar, viver e conviver com desinformação, né? Ano passado a gente viveu com muita desinformação, o tempo todo era notícia vazando, o tempo todo era sim. informação de que existia risco político, de influência na escolha de determinado Uhum. executivo, né? Quando a gente, na verdade, estava fazendo um trabalho seríssimo, né? E teve os melhores executivos concorrendo, né? Candidatos internacionais participando. E aí foi o ponto. Quando a gente começou a ver o momento de transição que a empresa estava passando, acordo de Mariana, renovação das concessões, tudo uma questão complexa de toda a empresa que exploram bem um recurso natural, né? Ela assim, pô, botar alguém que está fora da realidade brasileira para passar um ano aqui voltando a entender como é que está o Brasil, Uhum. né? Por mais que o cara seja excepcional, a gente tem aqui o melhor cara dentro da casa. Então nós vamos no garantido, Sim. né? Então acho que a gente foi muito feliz na escolha do CEO da Vale em 2024 e os resultados estão aparecendo. Os resultados estão aparecendo. Eu tenho, sim, felicidades e dúvidas, né? Eu, pelos últimos 5 anos nas empresas que eu passei, elas entregaram os melhores resultados e pagaram os melhores dividendos das suas histórias, né? Infelizmente eu não estou vendo esse cenário para algumas delas, pelo menos para esse ano, para os 2 próximos anos. Então assim, né, isso não tem nada a ver com a minha contribuição ou não, mas tem a ver com o contexto em que a empresa está inserida, né? Falando em contexto, até para ser a pergunta, o grande finale. Muito legal essa recomendação para CEOs. Você falou, tem uma a particularidade do brasileiro aqui, do Brasil e do brasileiro. Temos COP aí na porta, daqui a alguns meses. Qual que é a mensagem que você acha que o Brasil deveria mandar para o mundo na COP? A gente tem que mostrar o nosso país. Nós temos realidade, nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil. A COP vai ser realizada num estado que tem desafios socioeconômicos gritantes, né? Nesse ponto eu posso fazer um depoimento. A Vale está, acho que está sendo a maior parceira do governo do estado do Pará para que o evento seja um sucesso, né? Mas as grandes empresas brasileiras, elas têm que participar e elas têm que apresentar. Voltar naquele ponto que eu falei, a empresa tem uma responsabilidade quando ela atinge um determinado porte num país de dimensões continentais como é o nosso, ela tem uma responsabilidade enorme de chegar lá e mostrar algo inédito, algo surpreendente, algo que vai deixar aquele público bem impressionado, né? Porque não existe país sem economia, não existe país sem empresa, né? Não adianta a gente falar que é bonito, né? Se não forem as empresas que derem a solução, a economia não vai andar, né? Não é o governo que vai dar a solução. O governo pode ser um agente impulsionador de questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Mas se tiverem as empresas, se não tiverem os empresários, né? E o grande desafio que você não queria falar, ou que ele não queria falar, é a Selic. Enquanto o juros estiver nesse patamar, não há incentivo para investimentos de grande porte no Brasil, porque é muito difícil você concorrer com um juro de 15% ao ano. Você dá resultado de 15%, porque o investidor ele quer o seguinte, eu quero garantido de algo mais. Se eu vou Claro. botar 15 no banco
e eu vou botar na empresa e vou receber 10, eu vou botar na empresa por quê? Então, assim, é uma disputa, é injusta Sim. essa disputa para a maioria das empresas brasileiras. Eu não estou falando da grande empresa agora. A grande empresa supera. Agora, a média e a pequena empresa ela tem um desafio enorme, porque o custo do capital, para ela, é muito maior do que o custo do capital para a grande empresa. Sim. Então, assim, para você não ser sufocado, né, quando você busca capital, e não tem empresa que não tem dívida, não é o ideal. Né? Você tem o nível ideal de alavancagem, né? Mas a 15% ao ano, isso 15%, quem consegue, né? O custo para a empresa normal hoje é 24, 25%. O paraíso dos rentistas, né? Então, assim, desenvolvimento no país também passa por isso. Tá? Também passa por a gente conseguir equilibrar essa questão dos juros. Né? Esses juros de hoje não geram... eu não parei de investir. Eu tenho minha percepção de investimento muito vinculada. Eu sou acionista de todas as companhias em que eu sou administrador. Então, quando eu entro, eu compro e eu não vendo. Então, aquilo que eu falei de Etenit, aquela minha ação que eu comprei lá a 10, a 11, a 15, a 20 e foi a 30, continua na minha carteira, a 4. Tá entendendo?